Um atentado em Moscou no dia de hoje, né, ceifou a vida do Igor Kirillov, que era o chefe das forças de defesa química da Federação da Rússia, né. Também o seu motorista faleceu a partir de um ataque terrorista que ocorreu com explosivos, né, que foram deixados numa pequena motocicleta à frente da casa deste importante líder russo, né, como disse, chefe não somente de tropas importantes, né, mas também era um grande pensador, um grande estrategista militar, o Igor Kirillov. Na verdade, a sua morte se soma a outros ataques terroristas da Ucrânia, né, que vitimaram aí em outros momentos autoridades e personagens importantes da Rússia, né? Lembrar do Maxim Fomin, né, que era blogueiro militar, né, a jornalista Daria Dugina, filha do Alexander Dugin, né, um filósofo russo, o Ilya Kiva, que era ex-deputado do parlamento russo, né. Essas personalidades foram mortas com ataques terroristas feitos pelo serviço secreto da Ucrânia, tá? Além do escritor Zakhar Pilipin, que após um atentado ficou gravemente ferido, tá? Tudo isso foi obra do SBU ucraniano, tá? E, de novo, né, um ataque terrorista, a Ucrânia vem perdendo muito, né, no Donbass, né, vem perdendo posições que supunha estarem muito bem protegidas, como, por exemplo, em Kupiansk, né, em que a Ucrânia até conseguiu algo em torno de um mês, né, conseguiu expulsar as forças russas ali de parte da cidade, né. Neste momento, Kupiansk também está perto de cair para as forças armadas da Rússia, como Kurahovo, que está por detalhes, né, praticamente, né, essa frente que vai permitir, né, com que a Rússia se aproxime bastante de Dnipropetrovsk, né. Kurahovo está ao sul da própria cidade de Pakrovsk, né. Então a Ucrânia vem sofrendo muito, gente. As coisas pioram todos os dias, inclusive lá em Kharkov, fora essa questão de Kupiansk, as coisas se complicam muito, tá? E lá em Sumi nós temos uma situação que aparentemente está, né, enfim, se configura, né, como uma armadilha, né, que está posta no terreno para as forças armadas da Ucrânia. Para vocês terem ideia, o próprio Zelensky já comunicou algo nesse sentido, já falou algo sobre isso, né? De que as tropas ucranianas que estão em Kursk, elas no dia de hoje teriam dificuldades, inclusive, para retornar. Isto, de fato, tem muito a ver com a concentração e a movimentação, que, na verdade, praticamente não existe, né? O que há de verdade é uma concentração das forças armadas da Rússia, de muito efetivos ali das forças armadas da Rússia em Sumi, tá? Por quê? Porque, segundo o que foi dito no gabinete político de Kiev, né, a retirada das tropas ucranianas hoje de Kursk pode gerar um problema seríssimo para essas tropas, porque na fuga elas serão perseguidas pela Rússia e, ao mesmo tempo, ao entrarem no território ucraniano, elas serão atacadas pela concentração de forças russas que estão em Sumi. Isso tem tudo a ver, né? E de fato não há muito o que fazer, né? Ou seja, o que acontece hoje em Kursk é que a Ucrânia entrou numa armadilha, né? Se os soldados lá ficarem, serão atacados e serão eliminados pela Rússia de uma maneira brutal, aliás, como está acontecendo todos os dias. E se essas tropas se decidirem por deixar a região de Kursk, elas podem ser totalmente ou né, em grande parte destruídas as forças armadas da Rússia, não somente em virtude da qualidade do que vai ser esta perseguição, né? Russos são muito bons também nessa prática, como também o fato de que tropas que estão paradas hoje em Sumi poderão se movimentar e irem ao encontro das tropas ucranianas que partirão em fuga de Kursk, tá? Então, ou seja, é derrota atrás de derrota e algumas vitórias russas não se completam mais rapidamente, como algumas pessoas desejariam, em virtude de que não é sequer necessário que a Rússia consiga ter grandes êxitos rápidos, né? Sendo que, da maneira como as coisas estão sendo feitas neste momento, estão muito positivas para as Forças Armadas da Federação da Rússia. O que resta à Ucrânia, portanto, é utilizar-se de os mísseis, né, ocidentais de longo alcance para atingir a profundidade da Rússia. De certa forma, vamos combinar que estão utilizando esses mísseis, os ucranianos estão utilizando esses mísseis com muita cautela até, né,
as pessoas imaginavam que eles usariam esses mísseis todos os dias, atacariam outras regiões da Rússia, certamente que não chegariam a Moscou, porque ao menos os atacantes não têm condição de chegar até lá, né? Então, enfim, vamos combinar que a Ucrânia tem utilizado até muito pouco, né? Diante daquilo que se pensava que usaria em termos dos mísseis ocidentais, né? Esta prática para a Ucrânia, resta também o uso dos drones, né, para ataques terroristas que ninguém comenta mais, como um dos últimos ataques que inclusive eliminou a vida de uma criança, né? E resta também para a Ucrânia essas práticas terroristas, porque hoje o Estado ucraniano é um Estado terrorista, né? Terrorista, completamente. Os democratas seguem com a sua conversa, né, de que Cuba segue a patrocinar o terrorismo no mundo. Cuba, gente, alguma coisa acontece na cabeça dos políticos democratas lá nos Estados Unidos, né? Não é possível. Eu fico pensando, que tipo de droga que essas pessoas consomem, né? Então veja, hoje o Estado, né, terrorista, um dos estados terroristas de fato é a Ucrânia, né? E esses ataques que a Ucrânia tem feito lá na Rússia mostram muito bem. Você pode claramente argumentar, poxa, era um militar? Gente, tudo bem que era um militar, mas quantos militares de alto escalão da Ucrânia têm que ser atacados? A Rússia pode atacar as instalações do SBU, a Rússia pode atacar o parlamento ucraniano, pode atacar também a sede do governo ucraniano. A Rússia não faz isso, né? Nem fica matando generais terroristas, sim, muitas vezes terroristas ucranianos com ataques terroristas, né? A prática do uso do terrorismo não é algo, né, que encontramos hoje nas Forças Armadas da Rússia, tá? Mas da Ucrânia. Então, o problema desse ataque terrorista, assim, para você que, enfim, fala aí, não, mas o ataque foi a um general, né? Então foi a um objetivo, um alvo militar, tal. O problema desse tipo de ataque é que poderia ceifar a vida de muitos civis. E o ato terrorista não leva em consideração quem é que pode morrer, né? Então, este é um problema sério. Quanto ao general Kirillov, né, ele andava a comentar que a vida dele estava por um fio, né, de que o inimigo estava cercando-o de todas as formas e que um ataque à sua vida poderia acontecer a qualquer momento. Bem, se isso de fato é verdade, né, tem sido revelado aí por muitas fontes neste momento, precisamos combinar também que houve uma falha no serviço secreto da Rússia neste caso, né? Uma falha, né? Porque se a vítima tinha noção de que poderia perder sua vida em algum ataque desse tipo, né, feito pela SBU, então o serviço secreto da Rússia deveria ser muito mais eficiente para ter evitado a sua morte, tá? Bom, a questão agora é que, bem, a Ucrânia diretamente não assume o atentado, porque todo terrorista geralmente é covarde, a Ucrânia não assume, mas fontes, né, da Ucrânia, fontes militares ucranianas, fontes políticas da Ucrânia, revelaram para meios ocidentais que de fato foi o SBU que praticou esse ataque terrorista, tá? O The Wall Street Journal tá comentando isso também, tá repercutindo isso também, né? A Reuters também está repercutindo, né, o fato de que foi justamente o serviço secreto da Ucrânia que praticou esse ato terrorista contra a vida do Kirillov, tá? Kirillov, como eu disse, era um comandante, um general de muita importância para as Forças Armadas da Rússia. Era um general com uma visão ampla sobre guerra. Claramente que a Rússia tem muitos outros também, né? Mas ele é uma grande perda, assim, para o serviço militar russo, tá? Bom, o Medvedev disse que vai ter vingança, disse que não vai deixar. Falou que é necessário explodir, né? Eliminar todo esse pessoal, né, que pratica terror na Ucrânia. Claramente que aí o número de terroristas é muito grande, né? Porque, dentre outras coisas, envolve o próprio Zelensky, né? Mas, no primeiro momento, né, a vingança russa deverá se concentrar na destruição cada vez maior das instalações elétricas, tá? Né, do complexo energético ucraniano, tá? Então, pode esperar, por exemplo, mísseis chegando, né, para eliminar ainda mais, né, o funcionamento daquele depósito gigantesco de gás, provavelmente o maior da Europa, que fica em Street, né? Pode esperar também com que mísseis caiam sobre muitos mísseis caem sobre as subestações da energia nuclear da Ucrânia, das usinas nucleares da Ucrânia, né? Deixando claro que são as usinas nucleares da Ucrânia hoje que sustentam a grandíssima maioria
da energia produzida no país, né? Mas sem as subestações funcionando, de nada adianta as usinas nucleares funcionarem, né? Então deverá se concentrar sobretudo nessa área aí, os ataques russos de vingança. A gente pode imaginar que é pouco, né? Mas para vocês terem ideia, já há destruição de algumas subestações, né? Que não dá para voltar muito atrás, né? Que a Ucrânia só poderia reconstruir em anos, né? Então pode esperar ataques às subestações, pode esperar ataque também ao depósito lá em Street, pode esperar ataques também a outros objetivos militares, tá? Inclusive o próprio Medvedev deu a entender que os Aryashnik, né, poderão ser utilizados também para ataques retaliatórios à morte do Kirillov. Você pode ter certeza disso, você não vai deixar barato, tá? Pode ser que a vingança não seja na intensidade que muitos esperam, tá? Mas talvez ela possa até ultrapassar a intensidade que alguns esperam em relação à resposta da Rússia, tá? Não vai ficar barato, era um comandante importante, tá? Era um general importante. O Medvedev disse que vai ter vingança e essa vingança vai acontecer contra a Ucrânia. A Ucrânia está mexendo com fogo, né? Evidentemente que quando isso acontece, a gente se dá conta novamente que os dirigentes ucranianos não estão preocupados com a Ucrânia, tá? A Rússia vem fazendo ameaças e tem cumprido essas ameaças em relação aos danos que vem gerando as estruturas, né, ao complexo energético ucraniano, tá? No inverno, a Ucrânia vai sofrer uma barbaridade. A indústria ucraniana hoje tem pouca possibilidade de sobrevivência em virtude da destruição do complexo energético, tá? Então a situação só piora, né? E eles continuam a praticar ações desse tipo, uma ação terrorista, tá? Isto mostra claramente que as autoridades em Kiev perderam completamente de vista os interesses do seu próprio país, né? Então a Rússia vai se vingar, essa vingança vai ser poderosa, podemos esperá-la para os próximos dias aí, não vai demorar, tá? Você não vai deixar com que as pessoas fiquem aí lamentando a morte do general Kirillov por muito tempo, tá? É um tipo de, como as emoções estão muito à flor da pele, né? A vontade, né, de ver uma vingança acontecendo com a Ucrânia é muito forte hoje na Rússia, né? Pode ter certeza que não vai demorar muito para que essa vingança aconteça. E ela realmente pode ser devastadora, né, contra o complexo energético ucraniano, mas também contra muitos outros alvos militares, ou não, né, no território ucraniano, tá? Então pode esperar por essa vingança da Federação da Rússia. Peço perdão agora para finalizar, né? Primeiro, mandar um abraço para todos os meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão em todos os lugares desse imenso mundão aí de nosso Deus, né? E pedir perdão pela ausência das lives, né? Tenho feito alguns planejamentos aqui, mas tá falhando. Hoje, se for possível, teremos uma live no canal no final da tarde, tá? Noite para vocês em vários lugares do mundo, tá? Mas infelizmente aqui no local onde eu moro, alguns problemas energéticos têm acontecido, né? Aqui não é a Ucrânia, mas problemas energéticos têm acontecido, né? Eu moro numa área muito arborizada, né? E essa área tem sido vítima aqui de quedas constantes de energia, tá? Então isso tem dificultado aí a possibilidade de lives, tá? Mas é muito provável que entre hoje e amanhã tenhamos aqui uma live no canal. Pelo menos uma live que a gente vai ter no dia de hoje, entre hoje e amanhã, no mínimo uma. Então, peço desculpa, mas teremos lives aqui no canal sim, nos próximos dias, ou mesmo talvez no dia de hoje, tá? É isso, gente. Então, muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, né? Que traz informações aí que não são muito positivas, mas vocês podem ter certeza que haverá vingança, tá? Da Rússia, e essa vingança vai ser devastadora. Só antecipando para vocês a questão da live, que eu quero discutir com vocês na live, algo que pensei em fazer no vídeo, mas não foi possível. Eu acho que o assunto é muito denso e eu gastaria muito tempo para falar do assunto. Eu vou abordar, sobretudo, essa questão da traição da Rússia à Síria, tá? É necessário falarmos disso aqui, tá? Porque tem muita gente falando dessa traição e, na minha opinião, acho que essa leitura é uma leitura equivocada. Tá bom, gente? É isso.